Bem, pessoal, olá a todos. Vamos aí, então, mais uma aula sobre potencial elétrico, né? Dando continuidade da aula 4. A gente definiu o conceito de potencial, tá? A gente calculou o potencial elétrico a partir do campo elétrico, definiu como é que a gente calcula o potencial elétrico a partir de um campo, tá? Depois a gente fez algumas propriedades desse potencial elétrico. A gente chegou também a discutir como calcular o potencial elétrico a partir de uma carga pontiforme, né? Qual é a expressão desse potencial para uma carga pontual, tá bom? E também a gente falou como é que a gente pode calcular o campo elétrico para uma distribuição volumétrica de cargas. Além disso, a gente também discutiu algumas equações, algumas propriedades do potencial elétrico, né, como a equação de Poisson, a equação de Laplace. E hoje, o nosso objetivo é a gente fazer mais algumas aplicações, né, sobre o potencial elétrico, tentar aqui resolver alguns problemas, né, de eletrostática usando a ideia do potencial elétrico, tá certo? A gente vai começar aqui fazendo alguns exemplos, hoje na aula, tá? A gente vai fazer alguns exemplos bastante conhecidos por vocês, já nos cursos lá de física de eletromagnetismo, né, na parte da eletrostática, lá do ciclo básico, a gente vai poder revisitar aqueles problemas de forma bastante breve, mas logo a gente também vai tentar aqui introduzir novos problemas, talvez alguns não tão conhecidos, lá quando se faz o curso de Física 4, a gente vai tentar aqui fazer problemas aqui um pouco mais interessantes, né, que já estão no nível do curso de Eletrodinâmica Clássica, tá certo? Então, a gente vai fazer esse roteirozinho aí. Então, hoje uma aula sobre aplicações, né, sobre o conceito de potencial elétrico, ok? Então vamos lá? Vamos começar aqui então, fazendo o problema, que é bastante conhecido, né, o problema do potencial elétrico ao longo do eixo central de uma, pegar a nossa canetinha aqui, que ajuda bastante, né, nosso laser, ao longo do eixo central de um anel uniformemente carregado, tá? Esse é um problema clássico, bastante resolvido nos cursos de física de eletromagnetismo, não é isso, tá? Então, aqui eu desenho aqui um anel, tá certo? Né? Uma linha carregada, né? Certo? Um anel carregado uniformemente. A carga está distribuída uniformemente nesse anel. A gente já chegou a fazer o cálculo do campo elétrico desse anel, mas hoje a gente vai fazer aqui o cálculo não do campo, mas em si, primeiramente, do potencial, certo? Então, a gente vai pegar esse anel que tem carga Q, raio Rzão, tá certo? E vamos dividir esse anel em vários pequenos pedaços. O que a gente quer calcular exatamente é o potencial aqui, ó, num ponto P, né? Esse ponto P, ele fica ao longo do eixo Z, que é exatamente o eixo central do anel, que é exatamente um eixo que é perpendicular ao plano do anel e passa pelo seu centro, tá? Pelo centro do anel, o anel uniformemente carregado, tá? Então a gente vai precisar calcular esse potencial aqui. A gente vai usar, na verdade, aqui a expressão do potencial elétrico de uma distribuição linear de carga, certo? Então, a integral que a gente vai ter que fazer para calcular o potencial, lembrando aí da aula passada, essa aqui, né? Vou ter que pegar aqui 1 sobre 4 πε0, né? Certo? Multiplicar pela integral do caminho, né? Não a integral do caminho, mas a integral do comprimento, na verdade, né? dl' de lambda r', né? Lambda r', onde lambda, na verdade, aqui é a densidade linear de carga. É o quanto de carga o anel tem por comprimento, né? Quanto de carga ele vai ter por comprimento. Como é um anel uniformemente carregado, esse lambda aqui ele vai ser constante, tá certo? É o lambda, ele depende de R', que é o vetor posição do elemento de carga. Eu coloquei aqui ó, o dl', que é exatamente um elemento infinitesimal de comprimento, e naquele pedacinho vai ter uma carga dq, tá? Eu não coloquei aqui, mas aqui tem uma carga dq, né? Dentro daquele pedacinho ali, certo? Se você colocar aqui, né? Dentro daquele pedacinho tem uma carga d, né? Uma carga infinitesimal dq. Essa carga dq, na verdade, seria o lambda, né? Se a gente quiser fazer aqui o lambda, vezes o dl', né? Opa, ficou muito ruim aqui minha letra, mas deu para entender aí, né? Então, o dq é lambda L', tá? Lambda L' é o dq, tá? Deixa eu ajeitar daqui melhor, né, para vocês, tá certo? Então, lambda dl' é o dq. Ou, lambda dq é o L', tá? Que eu dei uma enrolada aqui para escrever para vocês melhor, né? Certo? Então, a gente tem exatamente aí nosso elemento de carga infinitesimal, tá? Nosso elemento de carga infinitesimal é o lambda dl'. Tá aqui escrito, né? Lambda dl', tá certo? Vamos lá, seguir aqui.
Vamos seguindo aqui. Então, esse lambda dL' é a carga localizada dentro dessa região, tá bom? Dentro dessa região pequena do anel, tá? E esse R cursivo, você lembra o que é o R cursivo? O R cursivo é a distância que vai da carga pontiforme até o ponto que você está calculando o potencial, esse R cursivo. Esse R cursivo, se a gente for usar o teorema de Pitágoras, ele aparece ali, né? Certo? Esse R cursivo, ele aparece bem aqui, né? Se a gente usar o teorema de Pitágoras, o quadrado dele é o quadrado de Z mais o quadrado de R, né? Ou seja, R cursivo ao quadrado é Z quadrado mais R quadrado, que é o raio do anel, tá? Se a gente quiser encontrar o Rzinho, a gente pode escrever o Rzinho como sendo a raiz quadrada de Z quadrado mais R quadrado, tá? Dá para fazer isso aí, tudo bem? Então, esse Rzinho é a raiz quadrada de Z quadrado mais o Rzão quadrado, tá? Olha só o que acontece também. Esse dL' é o elemento infinitesimal de comprimento do nosso anel. Se a gente usar aqui coordenadas cilíndricas, a gente poderia, de repente, escrever que esse dL' é o raio do anel multiplicado pela variação infinitesimal do ângulo que a gente vai girar. Geralmente, esse ângulo que a gente usa aqui, o ângulo azimutal, a gente utiliza a letra φ, né, para ele, né? Esse ângulo aqui, ó. Né? Esse ângulo aqui é o φ, tá? Então, na verdade, aqui, ó, o φ', né, que a gente está usando uma coordenada para a posição da carga, né? Então, na verdade, aqui, esse comprimento de arco aqui, ó, é o raio vezes o ângulo. Como o ângulo vai ser pequenininho, né, uma variação infinitesimal do ângulo, vai ficar simplesmente que o dL' vai ser o R de φ'. Então, já substitui aqui também, ó. Já substitui aqui para vocês, ó, que o dL' é R de φ', tá? Certo? E aí, na verdade, você vai fazer a integração. Como agora a integração é feita em φ', vou colocar aqui o limite de integração, para vocês observarem bem, o limite de integração vai ser de 0, né? De 0 até quanto? Até 2π. Se a gente vai varrer todo o anel, né? Certo? O φ, ele vai variar de 0 a 2π, né? Isso, você vai dar uma volta completa ali em torno do anel, né? Em torno do eixo Z, tá? Bom, observe bem que o φ é a variável de integração, mas o lambda não depende de φ, porque o lambda é constante. Então, ele vai cair fora da integral, o R também cai fora da integral, e esse Z mais R quadrado na raiz quadrada, quando a gente varrer aqui todos os pontos do anel, esse cara aqui não vai mudar, porque o Z é fixo, né? E o R também, que é o raio do anel, é fixo. Então, também ele cai fora. Vai ficar só a integral em dφ', de 0 a 2π. Essa integral de dφ' de 0 a 2π é 2π. Não tem nenhum mistério. A integral de dφ' de 0 a 2π é 2π, tá? Então, resumo da ópera aqui, ó. Lembrando ainda que esse 2πr é o comprimento total do nosso anel, né? Esse 2πr é o comprimento total do anel, multiplicado pelo lambda, que é carga por comprimento, simplesmente isso aqui vai dar carga total do anel, né? Que é Qzinho. Resumo da ópera, a gente tem aqui o potencial elétrico em um determinado ponto P, a uma distância Z, né? Do centro do nosso anel. Então, esse potencial tem essa expressão, é o Q por 4πε0, né? Z quadrado mais R quadrado, tá bom? Note uma coisa interessante, o que aconteceria se o Z fosse igual a 0? Z igual a 0 estaria onde? Estaria exatamente aqui, ó, no centro do nosso anel. No centro do anel, Z igual a 0, o potencial daria Q por 4πε0R, né? Curioso, né? Tem uma forma parecida com o potencial de uma carga pontiforme, né? No caso, o Rzão ali seria o raio do nosso anel, né? É porque, na verdade, se você for para a origem, né, do sistema de coordenadas, né, todas as cargas estão à mesma distância Rzão do centro. Mesma coisa aqui no ponto P. Todas as cargas, no final das contas, né, elas estão à mesma distância Rzinho. Então é por isso que aparece essa raiz quadrada, que é o próprio Rzinho. Para falar a verdade, é porque o potencial elétrico é uma grandeza escalar, e ele é muito simples de calcular nesse exemplo aqui, porque tem uma simetria muito boa, né? Tá certo? E aí todas as cargas, todos os elementos de carga, eles acabam estando à mesma distância do determinado ponto que você quer calcular o potencial. Então fica simplesmente, né? É como se aqui tivesse um potencial. Isso que a gente fez, na verdade, né, foi o princípio da superposição, sendo que está escrito numa forma integral, né? Na forma de uma integral. Então você está somando o potencial de cada carguinha aqui, ó, do nosso anel, né? E como cada carguinha, digamos, tem um valor dq e está a distância Rzinho, quando você soma tudo, acaba ficando o Qzinho por 4πε0 e essa raiz quadrada que é o próprio Rzinho cursivo. Alguma dúvida aí? Tranquilo? Né? Então é fácil calcular o potencial, né? Porque é uma grandeza escalar.
Ele é mais fácil, às vezes, calcular o potencial do que o campo, porque o campo é a grandeza vetorial. Aí, muitas vezes, você tem que ter uma simetria, ou quando não tem, você tem que calcular todas as componentes do campo. Às vezes são 3, às vezes são 2, tá certo? Então, o potencial, ele tem uma facilidade para a gente calcular o potencial elétrico, porque ele tem essa coisa de ser uma grandeza escalar. E ele pode ser claramente utilizado para calcular o próprio campo elétrico. Só você lembrar da aula passada, né? Que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Lembrando disso, né? Como aqui o potencial elétrico só depende de Z, é a única coordenada que ele vai depender espacialmente, né? Já que o Rzão, que é o raio do anel, e a carga do anel são constantes dadas, né? O V só depende de Z. Então, eu posso pegar aqui, ó, fazer menos o gradiente de V, e aí, no caso, esse gradiente é aquela derivada, né, do potencial escalar, vai ser del V, del Z, só vou precisar derivar em relação a Z, porque o del V, del X e o del V, del Y vão ser nulos. O potencial elétrico não depende dessas outras coordenadas, só depende de Z, né? Resumo da ópera aí, o campo elétrico vai ser menos del V, del Z, certo? E aí, quando você derivar essa expressão, é moleza, né? Quando você derivar aqui, você vê que isso aqui tem um meio, né? Embaixo, né? Esse 1 meio embaixo, na verdade, corresponde a uma potência de menos 1 meio, de Z2 mais R2. Então, quando você derivar, aquele menos 1 meio cai fora. Cai menos 1 meio, tá? E aí, esse menos, aí como tem elevado a menos 1 meio, vai ficar menos 1 meio menos 1, pela derivada, né? Derivação. Menos 1 meio menos 1 dá menos 3 meios, né? Esse menos 3 meios vira, na verdade, ó, que eu coloquei já aqui, ó, Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 meios positivo, tá? Já coloquei aqui, tá bom? Certo? Mas tem mais ainda, calma lá, desceu menos 1 meio, né? Desceu menos 1 meio, tem aquele menos na frente, eu já coloquei aqui mais, né? Mas tinha um fator de 1 meio aqui. O Q por 4πε0 mantém. No entanto, você tem que derivar o Z quadrado mais R quadrado. Quando você deriva Z quadrado mais R quadrado, pela regra da cadeia, lembra que vai aparecer um 2 em cima. Como vai aparecer esse 2 em cima, esse 2 em cima vai cancelar com aquele 1 meio que eu acabei de falar. Aí, no final das contas, fica o quê? Fica Z aqui em cima. Então, você acaba de encontrar aqui, ó, não só o potencial elétrico do próprio anel, né? Mas a partir do potencial elétrico, você pode obter também o quê? Facilmente o campo elétrico do anel uniformemente carregado. Tá certo? Tá? Então, esse é o primeiro problema simples, né? Um exemplo bastante conhecido aí dos cursos de física, de física do básico, né? Eletromagnetismo, tá? Vamos agora, então, fazer um outro probleminha parecido com esse. Então agora, ao invés de um anel, eu peguei aqui um disco. Que tal? Um disco agora também, né, uniformemente carregado, tá certo? O disco uniformemente carregado não faz sentido falar mais de densidade linear de carga. Claramente a gente vai falar de densidade linear de carga. A gente vai falar de quê? De densidade agora o quê? Superficial de carga, não é isso? Então a gente vai ter uma densidade superficial de carga que a gente vai precisar considerar aqui. Tá certo? Então, se a gente for agora pegar a expressão do próprio potencial elétrico, você vai usar agora aquela integral, uma integral, digamos, de superfície, né? Uma integral de duas variáveis, né? Porque a área depende de duas variáveis, esse elemento de área. Vai ser, então, a integral de sigma R' dA' por R. Integral aqui, você vai fazer essa integral, tá? E aqui tem o fator 1 sobre 4πε0, ok? Então, como a gente está trabalhando com um disco uniformemente carregado, esse sigma, que é a densidade superficial de carga, ela vai ser constante, tá? Então, já coloco aqui meu sigma constante, né? Vou precisar também saber qual vai ser o elemento de área. Bom, o elemento de área em coordenadas cilíndricas, ou também, já que a gente está trabalhando no plano XY, que a gente pode também chamar de coordenadas polares, tá? Polares. A densidade de carga está aqui, né? E, na verdade, já coloquei o dQzinho, não é isso? Aqui já está vendo, na verdade, o dQzinho, né? O elemento de área, na verdade, né? O elemento de área, dA', ele vai ser igual a o R', né? dR', certo? dφ'. Esse é o elemento de área em coordenadas, né, polares, não é isso? Tá bom? Então, eu vou pegar isso aqui tudo e vou multiplicar esse dA' pelo sigma. Quando eu pegar o... Né, isso aqui já é, na verdade, ó, isso aqui já é, ó, esse termo aqui já é o dA', tá certo? Isso aqui já é o dA'. Já foi colocado ali o dA'. Melhor que essa parte aqui, nesse garranchozinho que eu fiz, né? Tá? Então, esse é melhor que o dA', tudo bem? Então, naquele anterior. Então, esse aqui já é o elemento de área em coordenadas aqui, ó, polares, não é isso, né?
certo? Então, vou substituir aqui, já tem o dq, porque o dq seria o quê? Seria a carga ali dentro, a densidade de carga, o dq vai ser a densidade de carga multiplicada pelo elemento de área. Então, exatamente é o dq ali, né? Isso aqui tudo, esse produto ali, vou pegar uma canetinha aqui, né? Laser. Então, esse produto aqui já é o dq. Esses dois aqui, ó, multiplicando é o dq. Então, substitui, ó, sigma é constante, fica assim, ó, R', dr', dφ'. Elemento de área, repito, em coordenadas polares, tá? Certo? Se fosse coordenadas retangulares, era dx', dy'. Coordenadas retangulares. Mas aqui a gente está usando coordenadas polares, então o elemento de área em coordenadas polares tem essa forma, tá? O que acontece aqui é o seguinte, o sigma ele é constante, ele vai cair fora da integral, tá certo? Cai fora, por isso já coloquei um sigma aqui. Veja que a integral, esse termo aqui, ele não depende de φ. A gente pode fazer a integral dupla, né? Que é a integral dupla porque o raio vai de 0 a R, para pegar todo o disco, né? O raiozinho R' ali, ele vai de 0 a R para pegar todo o disco. E o ângulo φ, ele vai de 0 a 2π, para também dar uma volta, né? Claramente dar uma volta em torno do disco, em torno de todo o disco. Então, na verdade, aqui, essa integral dupla, né, que a gente está fazendo, né? Certo? Ela vai ser exatamente a integral aqui com o φ' de 0 a 2π, o φ' de 0 a 2π, e o raio de 0 a R. Como dá para fazer uma separação de a integral dupla em duas, né? Vou fazer primeiro a integral em φ, que eu nem coloquei aqui porque era tão fácil, né? A integral em dφ de novo dá 2π, tanto que aquele 2π que vai aparecer da integral em φ, eu vou cancelar com esse 4π que aparece embaixo aqui, ó. Por isso que apareceu um 2. Resultado, fica sigma que caiu fora por 2ε0. Então, essa é a nossa primeira parte que a gente está fazendo. No entanto, o que é que ficou lá dentro? Ficou o R', dr', dividido por R² mais E' ao quadrado. Né? Então, a gente vai fazer essa integral aqui de 0 a R'. Né? Pense aí, se ao invés de um disco fechado, o que é que mudaria se fosse um disco com um furo no meio dele? Como é que eu faria essa integral aí se tivesse um furo ali no meio? Em vez de 0 a R', o que acontece se tivesse um furo de raio B aqui dentro? Né? Aí, nesse caso, você teria que fazer a integral de B a R', né? Não de 0 a R'. A gente está fazendo de 0 a R' porque é um disco todo fechado, tá certo? Se tivesse um furo aqui no meio dele também, né? Um furo centrado na origem, né? Também você faria essa integral de B, que é o raio desse furo, né? Tá? Até R', tá bom? Porque você pegaria exatamente a borda do furo, né? Seria da borda do furo até o extremo do disco, né? Certo? Mas, enfim, essa integral é fácil de fazer também. Você pode obtê-la por substituição simples, é muito moleza, né? É só chamar isso aqui embaixo de U, né? Se você chamar tudo isso aqui de U aqui embaixo, né? Pode fazer em casa, você vai ver que o DU vai ser 2R', dr', tá certo? Aí faz a integração em U, muda os limites, mas no final das contas, a função que está derivando daria o que está aqui dentro integrando, na integral ali, né? Tá o integrando aqui, né? A função que derivando que está aqui dentro, né? É mais fácil obter assim, visualmente. Você pode perceber que é exatamente essa raiz quadrada aqui, ó. Porque, de fato, se eu pegar essa raiz quadrada e derivar, vai cair um meio. Essa raiz quadrada, na verdade, é um meio, aí derivando vai dar 1 meio menos 1, vai ficar menos 1 meio, por isso vai para baixo a raiz, e deriva aqui pela regra KD, ó, em relação a R', vai dar um 2R'. Por isso que o 2 se simplifica com 2 que apareceu lá no começo, né? Então, finalmente, fica essa expressão aqui em cima, sem nenhum mistério, tá? Agora está na hora de a gente substituir os limites de integração. A gente vai substituir aqui os limites de integração. Vamos jogar aqui, ó, né? Jogar os limites que são R' e 0, né? Aí vai ficar, então, Z² mais R² menos, né? Menos. Aí vai jogar o Rzinho igual a 0, né? Rzinho igual a 0. Vai ficar, então, raiz quadrada de Z². Essa raiz quadrada de Z², alguém pode dizer, raiz de Z² é um Z, né? Cuidado, mas a gente pegou aqui um Z positivo, mas, no entanto, esse Z positivo, ele poderia estar aqui embaixo, né? Aí o Z seria negativo. E o Z, mesmo sendo negativo, se você fosse calcular a 10 centímetros acima ou 10 centímetros abaixo o potencial, o que aconteceria não é nada do outro mundo. Simplesmente, se você fizer isso, o que vai acontecer é que você vai ter um potencial aqui, um termo contribuindo negativamente, se você colocar Z negativo, né? Mas não, você vai estar um Z em módulo, porque a verdade é essa, né? A raiz quadrada de Z² não é Z. É Z se Z for positivo. Na verdade, para qualquer valor de Z positivo ou negativo, a raiz quadrada de Z quadrado é o módulo de Z. Tá certo? Tá? Então, joga isso aqui dentro, então fica lá a expressão do potencial elétrico, né? Para um disco uniformemente carregado.
tá certo? Professor, dá para também, a partir do potencial do disco uniformemente carregado, essa expressão, calcular o campo elétrico ao longo do eixo central? Dá demais. A gente vai fazer isso agora aqui, ó. Vamos pegar a mesma coisa que a gente fez com o anel. A gente vai pegar o campo elétrico, vai ser menos o gradiente do potencial, de novo, né? Vai ser aquele mesmo truquezinho que a gente fez lá, porque o Z, na verdade, ele sendo positivo, ele aqui, essa raiz esse módulo de Z vai ser Z, né? Então, por isso que eu tiro aqui uma derivada de V em relação a Z, mas eu vou considerar apenas, para facilitar a vida da gente, ó, Z positivo, tá? Essa expressão que eu estou derivando aqui, né? Vou fazer um cuidadozinho aqui para vocês, né? Que Z, na verdade, a gente vai pegar aqui embaixo, ó, com Z maior que zero, tá? Para Z maior que zero, para poder colocar, não precisar usar esse módulo, tá bom? Certo? Vamos fazer assim. Cadê a canetinha? Opa, vou pegar aqui agora. Vamos lá, apontador laser, muito bem, né? Então, derivou aqui, né? Então, vamos derivar. Claro, se você for derivar o sigma por 2ε0 e o sinal de menos fica fatorado aqui, né? Certo? Aí você vai derivar exatamente o que está ali. Você vai derivar exatamente essa expressão aqui, ó, né? Você vai derivar esse camarada aqui, ó, né? Certo? Esse camarada que a gente pegou Z positivo, né? A derivar esse colchetezinho, faltou essa parte, né? Vamos corrigindo aqui, né? Então, derivou ali. Ah, tem um parênteses já, né? Já tem um parênteses. Então, eu não tinha visto. Então, deixa eu apagar. Não tem problema, né? Beleza. Então, já tinha lá um parênteses, tava tudo certo, né? Então, derivou ali, ó, né? Derivou primeiro. Quando derivar a raiz quadrada, vai acontecer o quê? Vai cair, vai ficar, essa raiz quadrada é Z2 mais R2 elevado ao meio. 1 meio menos 1 de novo. Cai, esse vai ficar menos 1 meio embaixo, por isso que fica essa raiz. Deriva Z quadrado em relação a Z, né? A derivada em relação a Z. Vai dar 2Z. Simplifica com aquele 1 meio que vinha lá, né? Que você caiu, né? Então, ficou aqui, ó, menos, porque a condição de menos que está lá fora, tá? A derivada de Z em relação a Z dá menos 1. Menos 1 com esse menos aqui dá mais 1. Então, o resultado, você tem a expressão aqui do campo elétrico, né? Produzido por um disco uniformemente carregado, né? Com densidade de carga sigma e raio R, a uma distância Z do centro dele, né? Ao longo do seu eixo central, evidentemente. Que a gente está calculando para esse caso, né? Particular, né? O potencial e o campo ao longo do eixo de simetria, que é o eixo central do disco, ou como a gente fez também antes do anel. Tá certo? Então, são dois exemplos legais que a gente fez aí, né? Para começar a nossa brincadeira hoje. Mas a gente tem muitas expressões, né? E essas expressões matemáticas, é legal quando a gente consegue fazer uma interpretação física delas, né? E uma forma de interpretá-las fisicamente, por que não fazer um gráfico, tá bom? Então, eu juntei aqui, para vocês numa outra figura, resumi aqui esses dois exemplos que a gente acabou de fazer. Então, aqui eu fiz um gráfico no livro, usando o software do Matemática, tá certo? Então, aqui eu calculei o anel de raio R e carga Qzão, tá? São dois casos similares, né? Um anel de carga R, raio R e carga Qzão. Eu não coloquei aqui, mas também o disco também é uniformemente carregado e também ele vai ter a mesma carga, tá? Eu peguei um disco com a mesma carga e o mesmo raio, tá? Então, eu coloquei aqui, né? Então, a gente tem aqui um anel, raio R e carga Q, e aqui também, ó, um disco de raio R e carga Q, tá certo? Então, agora, claramente, o que acontece é que a carga, ela é mais bem distribuída no disco, né? É a mesma carga, sendo que é distribuída numa superfície, né? E no anel, né, a carga está totalmente concentrada nessa beira aqui do anel, não é isso, tá? Está concentrada lá, tá bom? Então, a gente vai tentar aqui calcular com vocês, né? A gente já fez isso aqui, para falar a verdade. A gente calculou aqui já o campo do anel, né? E tem essa expressão, tá certo? Né? Eu coloquei um Qzão, troquei por Qzão. O potencial também do nosso anel, a gente também calculou aqui, tá certo, né? E aqui eu coloquei do lado também a expressão do campo do disco. A diferença lá é que a gente calcular em termos de sigma, mas aquele sigma eu troquei por quê? Pela carga dividida pela área, tá certo? O sigma é a carga pela área. Então, se você pegar aquelas expressões anteriores, que a gente acabou de fazer aqui, ó, o sigma é a carga que é Qzão, né? Certo? Pela área do disco, que era do disco? Π R quadrado, né? Então, se você substituir aqui aquele sigma aqui dentro, você vai ter exatamente essa expressão para o campo elétrico do nosso disco, tá? Tem essa expressão aqui, o módulo. Aí eu coloquei aqui, eu não comentei antes, um sig de Z. O que é esse sig de Z? É uma função sinal de Z.
Né? Que quer dizer que, seguinte, se Z for positivo, esse campo, ele vai ser, essa expressão vai ser positiva. Né? Porque realmente, no disco, se você pegar o disco, na região aqui acima, né, do disco, tá? Já que se o disco tiver carga positiva, por exemplo, né, na região acima dele, o campo elétrico ele aponta para cima. Tá certo? Já se o disco tiver densidade também de carga positiva, o campo elétrico produzido por ele tem sentido para baixo. Então, se o Z for negativo, isso mostra claramente isso aqui, ó. Se o Z for negativo, essa função ele tem sinal menos 1. Aí o que acontece? A expressão do campo, que até eu coloquei o módulo aqui, ó, a expressão do campo, ao invés de ser o valor do campo tiver uma componente positiva, ela vai ter um valor negativo, quer dizer que o campo aponta para baixo, tá certo? Então, isso é um detalhe que aparece no campo do disco, né? Eu tenho que introduzir aqui na mão aquela função sinal de Z, né? O sing de Z, né? Certo? Então, a gente tem essa expressão, tá bom? E também derivando lá o potencial, dá para fazer moleza, né? Você deriva o potencial, né? E você vai ter essa expressão elétrica do potencial, ou melhor, do potencial a gente fez obter na integral, né? Usando a integral, né? Na verdade, derivando o potencial é que a gente obtém o campo. Então, corrigindo aqui, né? Derivando o potencial, né? A gente obtém o campo. Então, foram essas 4 expressões, né? 2 do campo e 2 do potencial que a gente fez aqui até então, certo? O que é curioso aqui é ver a expressão primeiramente, do campo elétrico do anel, né? Tem uma forma aqui interessante, não é isso, né? Essa, com Z igual a 0, especificamente Z igual a 0, o campo dá 0, tá? Faz sentido, né? Porque se eu pegar o nosso anel, certo? A gente vai ver que cada elemento de carga, aqui, ó, cada pedacinho de carga aqui, ó, vai produzir um campo, né? Aí esse outro elemento de carga aqui, diametralmente oposto, também vai produzir um campo. Aí, resultado, esses campos dele, dessas duas contribuições, vão se anular, né? Eles se cancelam, tá? Compensam um ao outro. Então, não tem... Sabe o que acontece? No centro do nosso anel, não vai ter campo elétrico. O campo elétrico vai dar 0, né? O campo elétrico vai a 0, simplesmente aqui no centro do anel. Por isso que o Z igual a 0, dá campo nulo, isso mostra aqui, ó, aparece aqui no gráfico, né? Esse centro aqui, né? Passa pela origem o gráfico, tá? E o gráfico do campo tem uma certa simetria, né? Exatamente por causa daquela questão, né? Que se o Z for positivo, o campo é positivo. Se o Z for negativo, o valor do campo também vai ser negativo, né? Tem essa simetria aqui, né? É uma função ímpar, né? A gente apresenta aqui uma função ímpar. O campo do anel é curioso também, né? Porque ele tem um ponto de máximo, ele vai crescendo, né? Aí, aqui é Z em função de R, ou seja, aqui, ó, vai ter um valor de Z especificamente que, na verdade, o campo ele se torna máximo, né? Ele tem um módulo máximo. Mas depois que você passa dali, o campo ele começa a diminuir. E, de fato, quando você vai para muito longe do anel, né? Você fica muito distante do anel, o campo elétrico ele começa a ter uma forma parecida com o campo de uma carga puntiforme. Então, essa função aqui, ó, que se aproximaria, né? À medida que você vai se afastando, você se aproxima de uma função 1 sobre Z quadrado. E, claramente, quando o Z fica infinito, claramente, você está infinitamente distante do anel, o campo vai a 0, tá? Tanto para Z positivo como para Z negativo, né? Então, essa é a expressão do campo, tá? O potencial também é tranquilo, a gente também calculou o potencial aqui, tem aqui a expressão dele, né? Já é uma função par, não é uma função ímpar, porque quando você troca o sinal de Z por menos Z, não vai alterar nada da expressão do potencial, né? Tá? Então, você tem essa curva aqui, né? O potencial elétrico maior que a gente tem é exatamente no centro do anel, né? É o maior valor do potencial, que vale Kqzão por R. Esse K aqui é aquele 1 sobre 4 πε0, tá certo? 1 sobre 4 πε0. Então, o valor máximo aqui dele é 1, né? Exatamente o campo, né? Ou melhor, o potencial vale Qzão por 4 πε0. Claro, se colocar Z igual a 0 aqui, vai dar raiz quadrada de R quadrado, que dá R, né? Então, dá Q por 4 πε0 R, e esse 1 sobre 4 πε0 eu coloquei aqui em termos de... é o K, né? Então, aqui tem função de K. Então, K por... O potencial está sendo medido em função em unidades de Kqzão por R, né? Então, você tem aqui no centro do anel o potencial máximo. É claro que quando você vai se afastando do anel, né, ao longo do eixo aqui central dele, o potencial vai diminuindo também, muito similar como acontecia com o campo, não é isso? Claramente, quando você vai para infinito, o potencial elétrico ele vai a 0, né? Certo? Isso tudo acontece por causa daquele ponto de referência que a gente escolheu, né? O ponto de referência que a gente está escolhendo para o potencial de uma carga puntiforme é que o potencial seja nulo no infinito. Então, por isso que a gente tem essa característica aqui na expressão do potencial do anel, que também vai ser similar no disco, como a gente vai ver agora. Vamos agora para o disco, voltar para o disco aqui. Para o disco eu tenho essas duas expressões, né? Você vai ver que
o disco também é uma função ímpar, exatamente não pelo módulo de Z e nem pelo Z quadrado, é porque esse sig é uma função ímpar, né? Sig de Z é uma função ímpar, tá? Ou ela é mais 1 se Z é positivo, ou menos 1 se Z é negativo. Então, simplesmente aqui fica essa expressão aqui do campo do disco, né? Certo? O que é curioso é que quando você vem de um Z negativo, né, para um Z positivo, o campo elétrico ele muda de... Tem uma coisa assim estranha, né? Uma descontinuidade, né? Aqui não tinha essa descontinuidade. O campo elétrico aqui ele é descontínuo, né? Ele vai de um valor negativo para um valor positivo. Que valor, pessoal? Vamos fazer aqui a conta, é de padaria mesmo. Ó. Se você fizer Z igual a zero, Z igual a zero aqui, tá? Faça aqui Z igual a zero, né? Isso aqui vai morrer tudo, né? Então vai ficar assim, ó, Q por 2πε0 R quadrado, tá certo? 2πε0 R quadrado. Repito que o Q por πr quadrado é sigma. Então, o campo elétrico, um pouquinho antes de Z, né, igual a zero, que seria um Z, né, se aproxima de zero com valor negativo, né, ou se afastando de zero com valor positivo, esse campo elétrico ele assume um valor. Quanto é que o valor desse campo ali, bem próximo ao disco, né? O campo elétrico próximo ao disco ele tem o valor seguinte, ó. Vou colocar aqui o campo elétrico próximo ao disco, vai ser um sigma, tá? Sobre 2ε0, né? É a expressão do campo próximo. Eita, professor, isso é aquele campo elétrico de uma placa, né? Uma placa uniforme carregada perfeitamente. Porque quando você está próximo do disco, bem pertinho do disco, é como se, na verdade, esse disco aqui ele fosse o quê? Muito longo, muito grande, né? Infinitamente longo. Então, o que acontece? O campo elétrico do disco, ele se aproxima do campo de quê? De uma placa, né? Uniforme carregada, como a gente já tinha falado isso antes, né? Lá nas aulas de eletrostática de campo elétrico. Beleza? Então, o que é curioso é que o campo elétrico ele sai de menos, porque aqui tem um sinal de, seria menos, né? Seria menos meio. Esse KQ por R quadrado é exatamente essa expressão. Ó. E se você joga esse cara aqui dentro, né? Certo? Na verdade, um sinal de dobro, seria o dobro dele, na verdade, né? Seria o dobro, né? Mas então, KQ por R quadrado seria o quê? KQ por R quadrado seria sigma por 4, sobre 4πε0, né? Mas na verdade é o seguinte, para falar a verdade, o que acontece? O campo elétrico ele vale menos sigma por 2ε0 aqui, e ele vale aqui sigma por 2ε0 para Z positivo, um pouquinho depois do disco. Então, quando eu venho aqui por baixo, aí quando eu estou chegando perto do disco, o campo aponta para baixo e vale menos sigma por 2ε0. Ou seja, tem módulo sigma por 2ε0. Quando eu atravesso o disco, o campo ele dá uma descontinuidade, ele dá um salto, pá! Aí vai para quanto? Ele agora aponta para cima e vale quanto? Sigma por 2ε0. Então, o campo elétrico ele é descontínuo no disco, quando a gente atravessa o disco. Mas faz sentido isso, professor. Pelo seguinte, ó, aqui no campo elétrico do anel não tinha descontinuidade porque você não atravessava nenhuma distribuição de carga. Você vinha pela região aqui do Z e passava pelo anel sem passar por uma distribuição de carga. Aqui não, quando você vem por essa região, você acaba atravessando a própria distribuição de carga do disco. É isso que dá origem à descontinuidade do campo, como a gente vai ver logo mais, tá certo? Tá? Então, o campo elétrico tem uma descontinuidade, tá certo? O potencial também ele é descontínuo, porque é uma função descontínua, né, que tem a da questão do módulo dizer que uma função também não é uma função contínua em Z igual a zero. Tá? Em Z igual a zero, especificamente, ó, o potencial do disco ele acaba tendo essa ponta cujo anel não tinha aquela ponta, né? Então, essa descontinuidade, ela também é curiosa, também tem a ver com a coisa da densidade de carga, né? Do disco aqui, tá certo? Então, você tem uma descontinuidade, apesar do potencial para Z negativo, próximo de zero, e Z positivo, próximo de zero, serem iguais, não deixe de observar que a função, queira ou não, ela é descontínua em Z igual a zero, né? E, curiosamente, em Z igual a zero, o potencial aqui vale o dobro daquele lado do disco, não é isso, né? O potencial tem um valor, né? O dobro, não é isso? Tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Vamos seguir em frente, né? Vamos lá. Na verdade, opa, eu fiz errado aqui, besteira minha. Eu vou fazer uma troca aqui, certo? Na verdade, que era para ter um 2. Perdão, aqui eu vou trocar aqui. Tá? Vou deixar, olhar lá, né? No YouTube isso aqui, mas se eu colocar um 2 aqui, na verdade, pessoal, aqui não é 4, não é 2, tá? Eu fiz uma besteira lá, aqui na minha conta, não tem problema, né? Eu até falei isso já para as outras turmas, que de vez em quando eu vou errar alguma coisa ou outra, eu vou deixar lá para vocês verem, tá certo? Os erros lá que vai aparecer, de vez em quando a gente digita, não tem muito tempo para preparar a aula, tá certo? Então,
vira e mexe apareceu um errinho ali, na verdade ele era 2, conferindo aqui nas minhas contas, tá certo? Ali eram 2. Mas tá certo aí o gráfico, tá bom? Tá? Certinho? Vamos que vamos? Vamos lá, então essa descontinuidade, isso aí é a parte mais conceitual. Mas vamos tentar explicar essas descontinuidades do campo e do potencial aqui, né?